Segunda-feira, 2 de fevereiro, nós estamos começando mais um mês juntos. Rezemos com muita fé todos os dias durante esse mês, pedindo a proteção de Nossa Senhora, a intercessão da Mãe de Deus, nesta linda oração da Hora do Ângelus. Rezemos hoje pelas intenções que nós trazemos em nosso coração, pedindo também para que nós tenhamos um mês de muita paz, de muita saúde, de prosperidade. Rezemos por todos os enfermos, por aqueles que estão passando por tratamentos difíceis de saúde. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para começar bem a nossa semana. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho desta segunda-feira, dia da apresentação do Senhor, é de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 ao 40. E quando se completaram os dias para a purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, tal como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como diz a lei do Senhor. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais levavam o menino Jesus para cumprir o costume da lei a respeito dele, Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai atravessar sua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era já bastante idosa. Tinha casado e vivido com o marido por 7 anos. Depois ficou viúva. E assim chegou aos 84 anos.
Não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. Ela chegou nessa mesma hora, dava graças a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a apresentação do Senhor. Hoje também celebra-se Nossa Senhora das Candeias em muitas cidades do nosso país, onde realizam procissões com velas, luzes, celebrando a luz de Deus, a apresentação de Deus ao mundo, a sua presença luminosa. Por isso a festa de Nossa Senhora das Candeias. E hoje a igreja, celebrando a apresentação do Senhor, nos apresenta este texto do Evangelho de São Marcos, falando de quando Jesus, com sua mãe Maria, seu pai adotivo José, vão até o templo para cumprir a lei daquele tempo, a lei de Moisés, que dizia que todo primogênito deveria ser apresentado após 40 dias de nascimento. Hoje faz 40 dias do Natal. Depois de 40 dias, nos 40 dias deve ser apresentado no templo, e ali também devem oferecer alguma oferenda a Deus. Como José e Maria eram humildes, pessoas pobres, eles ofereceram um par de rolas e 2 pombinhos, porque os ricos, quem tinha condições, ofereciam um novilho, um boi, um animal maior, e Maria e José ofereceram os pombinhos. E assim mostra a obediência desse casal, da família de Nazaré. José e Maria eram obedientes a Deus e às leis de seu tempo. Cumpriam rigorosamente os preceitos da fé cristã, da fé que era propagada, das leis de Moisés, e eles eram obedientes e foram ao templo de acordo com as exigências daquele tempo, as exigências da lei. E ali naquele templo havia um senhor chamado Simeão, um idoso já de idade bem avançada, que esperou a vida inteira pela chegada do Messias. E naquele instante, quando ele vê Jesus ali com seus pais, ele reconhece que Jesus é o Messias e louva a Deus, agradece a Deus por aquele momento e pede a Deus que a partir daquele momento ele pode ser levado, Deus pode chamá-lo, porque ele já viu o que esperou a vida inteira, que era o Messias, que era Jesus. E havia também a profetisa chamada Ana, que foi casada há 7 anos, depois ficou viúva e passou a servir a igreja, ao templo, e tinha 84 anos. Essa viúva, essa idosa, a anciã, também esperava o Messias. Ao longo de sua vida, ela ouvia falar no Antigo Testamento que Deus enviaria o seu Filho ao mundo, enviaria o Salvador. E chegara este momento com a presença de Jesus. Quando Jesus é apresentado ao templo, ela vê também que as promessas de Deus foram cumpridas. E assim nós vimos no Evangelho de hoje lições muito importantes. A persistência desses dois, desse ancião, dessa anciã, que passou a vida esperando o Salvador e conseguiu ver essa promessa de Deus ser cumprida. A obediência da família de José e Maria, obedientes à lei, oferecendo ali, apresentando ali o seu filho primogênito. Trazemos para a nossa vida esses ensinamentos de obediência, de respeito às leis, às normas e de persistência, porque nós também vimos a salvação a partir da vinda de Jesus ao mundo, da sua morte e ressurreição. Nossos pecados foram redimidos por Jesus, que nasceu, viveu na família de Nazaré, morreu e ressuscitou ao 3º dia. E a Bíblia nos diz, o Evangelho nos diz que Jesus, após cumprir todo esse rito,
ali com a sua família, aquela criança, volta para sua casa, para Nazaré, para Galiléia, e ali cresce em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, seguimos as leis, as normas, nós vivemos em paz, a nossa família também é abençoada, assim como a família de Nazaré. Aprendamos desse evangelho de hoje essas lições tão importantes para a nossa vida. Que tenhamos uma ótima e abençoada semana e um ótimo e feliz mês de fevereiro. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.